E aí, galera, aqui é o Cidadão X. Cara, eu sentei aqui para gravar um vídeo, né, que seria esse, e falei um monte de outras coisas sobre outros assuntos aí. Bom, deixa eu ver se eu consigo, né, me manter focado no tema. O tema desse vídeo é o novo decreto do Bolsonaro, e se eu não falar sobre esse decreto hoje, amanhã ele já caiu, e aí já não faria mais sentido esse conteúdo, mas é um novo decreto do Bolsonaro, onde ele libera como atividades essenciais, portanto estão liberadas, né, para voltar, né, a serem exercidas, e está lá escrito que salão de beleza, academia e barbearia é atividade essencial. Por que ele fez isso? Qual que é a ideia por trás? Bom, deixa eu explicar para você uma coisa, principalmente aqui. Né? A ideia do Bolsonaro é criar o caos, tá? Parece que não, parece que ele quer o bem, né? Mas eu não sei qual que é a ideia, se é com base na sua paranoia, né? Ou nas suas teorias malucas da conspiração que sustentam a sua paranoia, ou é o contrário, né? A sua paranoia sustenta as teorias da conspiração que ele acredita. Então ele acredita que o mundo inteiro está contra ele, que ele é o alecrim dourado, o bezerro dourado, né? Que vai contra o sistema, que vai salvar a gente dos Illuminati, eu não sei. Não dá para entender a mente de um idiota, de um burro, de um mentiroso, de um covarde, de um fofaão. Não dá para entender isso daí direito. A gente só especula o que pode estar acontecendo, mas é uma mente tão sem noção, sem sentido, que não dá para você ter uma certeza. Ó, a ideia é essa. Talvez algumas pessoas por trás do Bolsonaro tenham lá, né, uma visão mais sólida, mais concreta do assunto. Inclusive tem um plano bem estabelecido. Então é preocupante esses caras por trás do Bolsonaro. O Bolsonaro é só um grande fantochão, cara. Um fantoche, todo mundo fala por ele, só fala bobagem, fala bizarrice e por aí vai. Tá? Mas a ideia de criar o caos para depois você justificar um estabelecimento de uma nova ordem, essa ideia é antiga, essa estratégia é antiga. E o Bolsonaro quer isso, ele quer o caos para justificar uma intervenção sua, né, buscando, justificando, estabelecer uma nova ordem que seria necessária para manter, né, a coesão da nação, a estrutura de poder. E aí ele conseguiu implantar o golpe, porque a nova ordem que ele iria estabelecer seria a sua própria ordem. Tá? Então é isso. Vamos criar o caos, porque aí me favorece. Quem está no poder gosta muito do caos, às vezes, sabia? O caos, né, vai criar um conflito entre as pessoas, né, vai gerar uma polarização de lados, né, vai gerar uma dispersão da força, do volume da massa ali, e simplesmente você consegue se aproveitar disso. E uma vez o caos instalado, justifica você intervir com força, como por exemplo colocar os militares na rua para restabelecer a ordem. E aí você coloca a coisa do jeito que você quer. Então ele quer isso. Ele fez esse decreto presidencial liberando aí essas atividades essenciais. Você acha que é atividade essencial, né, salão de beleza, barbearia, academia, ou como outros colocaram aí, outros governantes, atividade de empregada doméstica? Você acha que isso é atividade essencial? Talvez para o patrão, né? Talvez seja assim. Mas a ideia do Bolsonaro não é nem, né, favorecer o patrão ou algo do tipo. A ideia é criar um conflito. Porque essa galera agora foi liberada para trabalhar, e para garantir que essa galera vá voltar a trabalhar, ele só não fez isso com as empregadas ainda, mas com atividades como salão de beleza, né, ou sei lá, barbearia, ou instrutor de academia. Esse cara não vai mais receber o auxílio do governo lá, o auxílio emergencial. Já que ele liberou o cara para trabalhar, para manter uma coerência na sua visão, você também não teria direito ao auxílio. E agora? Né? Você fica sem nada. Por quê? Porque os governadores e prefeitos não vão liberar essa porra agora. Mas vamos explicar o contexto para ficar legal? Porque se eu falar só até essa parte, interromper o vídeo aqui, fica simples, né? E fica até meio confuso para algumas pessoas. Vamos para o contexto. A ideia é que os governos locais, governadores e prefeitos, vão contra as loucuras do Bolsonaro nesse ponto da pandemia. Isso é evidente. O Bolsonaro está naquela ideia de paranoia na cabeça dele, que o mundo inteiro está contra ele, que ninguém está morrendo de vírus, né, que os caixões estão cheios de pedras, que é uma conspiração da Globo com a China, esse bando de comunistas do Foro de São Paulo, da esquerda, o PT, o Lula, né, todo mundo contra ele. Até a Gaviões da Fiel agora é contra o Bolsonaro. A torcida do Corinthians. Então na cabeça dele, eu não sei qual é o sentido total, se é que tem algum sentido, mas ele acha que é tudo base de uma conspiração. Então ele fala de gripezinha, ele fala de que é uma fantasia, que é uma conspiração, que não mata ninguém. Né? Chega a falar que tem a cura para uma doença que ele nem acredita que exista. Né? O Bolsonaro é muito engraçado, né? Não, mas é o seguinte, essa doença não existe. Né? Mas olha, o Bolsonaro tá com a cura lá, a cloroquina. Sabe? É um povo que não dá para entender, mas é isso.
Né? Então, esse jegue fala essas merdas. E aí os governantes locais entendem que isso é muito perigoso. Porque se você ficar atendendo a essas merdas como orientação, não vai funcionar. Então é melhor adotar outras medidas mais sérias, baseadas em pesquisas, baseadas em experiências, né, externas, em orientações de profissionais. E a ideia para você conter o surto, né, é a ideia de isolamento. Eu acho que é a principal medida. O isolamento, o distanciamento social, porque é assim que você garante que o índice de contágio diminua. Não é que você vai ser imunizado por ficar isolado em casa. Você está protegido da doença. Você está protegido de contaminar mais pessoas, caso você seja contaminado. Entende isso? A ideia é essa, para não sobrecarregar o sistema, porque se todo mundo se contaminar de uma vez, a gente tem que voltar a dizer, vai colapsar o sistema, pessoas que poderiam ser salvas, com atendimento básico mínimo, um único respirador, vão morrer sem atendimento. Para a dona da empregada é muito legal falar que é uma atividade essencial a empregada limpar o banheiro dela. Primeiro, que ela jamais limparia o seu próprio banheiro recebendo o que ela paga para a empregada. Por isso que é essencial aquela atividade. E segundo, que se aquela empregada morrer, ela contrata outra. Ah, mas e se todo mundo se contaminar? Bom, a dona da empregada, ela tem condições de pagar até um respirador próprio do seu bolso. Ela tem lá um seguro de saúde privada. A empregada vai ficar na fila com outras empregadas e provavelmente vai morrer. Entende isso? Você tem que entender, galera, que a gente trabalha em um modelo, né, de esquema de trabalho aqui, em que a força de trabalho, no caso o escravo, ele só é mantido sob controle mediante submissão e omissão. Você só garante isso por meio de coação, de ameaça. É só assim, cara. O cara não percebe que, eu trabalho de manhã para ganhar umas moedas, para comer, aí eu durmo, descanso e volto para trabalhar amanhã para ganhar mais uma moeda, voltar, dormir, descansar. É só isso. Ele não percebe isso. Mas ele tem medo. Ele é coagido. Porque ele pode ficar com fome, pode ficar desempregado na miséria. Ele tem medo de não ter nem aquela moeda para sobreviver. Então esse é o esquema que mantém, que garante a submissão do escravo. Os governadores e prefeitos, né, que fazem parte da elite, entendem que esse tipo de gente, esse tipo de alienado, esse tipo de escravo, ele está tão sob controle que você não tem como orientar o cara, né, e explicar para ele, esperar que ele entenda que, olha, é para o seu próprio bem ficar em casa. Então o que os prefeitos e governadores fazem é adotar uma outra medida mais radical, que é impedir o cara de trabalhar, inclusive da mesma forma, mediante coação e ameaça. Você está proibido de trabalhar, é uma lei, né, essa quarentena. A empresa está fechada obrigatoriamente, você não pode sair na rua. Só assim que o escravo vai admitir que não pode ir. Por que os governadores e prefeitos que fazem parte da elite iam pensar dessa forma? Porque além de questão de debate entre CPF e CNPJ, esses governantes políticos, eles pensam também nos títulos de eleitor, cara. Cada CPF é um título de eleitor, tá? Mas o empresário pensa da seguinte forma, a elite como o Bolsonaro, eles pensam da seguinte forma. Bom, aqui está o CNPJ, que a gente tem que priorizar para salvar a economia, e tem o CPF, que é descartável. Caso o CPF seja cancelado, a gente contrata outro para o lugar. Simples assim. O problema é que, se você parar para pensar nisso, se esses CPFs forem sendo cancelados continuamente, tem hora que não vai sobrar ninguém para repor os primeiros. Já é um problema a longo prazo. Tá? Se muitos CPFs for cancelados, né, continuamente em conjunto, quem vai trabalhar? Quem vai sustentar o esquema deles? Principalmente naquela questão do CNPJ e título de eleitor. O governante, né, depende, para ficar no poder, dos títulos de eleitor. Então, se o CPF é cancelado, é menos um título de eleitor, cara. Ele pensa nisso. É aquilo, governar a terra arrasada, governar a terra de ninguém. Se todo mundo morrer, a galera vai se revoltar contra quem? O presidente, que disse que não era nada disso, que ninguém ia morrer, ou o governador que não fez o que deveria? Ficou com medo do presidente. Mas vai ter um colapso econômico, né, como consequência do isolamento social. Bom, a gente já estava em colapso econômico, como você não acredita nisso? O nosso PIB, antes da epidemia aí, era de 1%, ridículo 1%. Olha o potencial econômico do Brasil, a gente tinha um PIB de 1%, cara. A gente estava com um desemprego aí, né, que eles dizem que era em torno de 12, 13 milhões, mas na verdade, com o cadastramento de pessoas em situações, né, que mereceriam receber o auxílio, você percebeu que são 50, 60 milhões de pessoas desempregadas. Era tudo subemprego, sem nenhum tipo de garantia.
Né? O cara achava que era empresário entregando marmita de bicicleta. Nada contra. Mas é o modelo de escravo que a gente tem hoje, que acha que é livre. Não, cara. Tinha mais de 50 milhões de pessoas em situação de desespero, de miséria, precisando do tal auxílio, fazendo jus a ele. E aí sobrecarregou o sistema, né? O próprio governo não esperava que tanta gente, né, iria, né, cumprir os critérios. Ou seja, a gente não tem só 13 milhões de desempregados, temos 60. Nem vou falar do dólar, está chegando a R$ 6. 6 reais. A galera ficava revoltada com o dólar a R$ 2. Hoje está a R$ 6, tem gente batendo palma e acha normal. Acha legal. Uhul, viva Paulo Guedes. O Paulo Guedes. Mas voltando ao conteúdo principal, os governantes locais decidiram não responder, não respeitar as loucuras do Bolsonaro e isolaram as cidades, isolaram aí os estados. Né? Só deixaram fora, né, do isolamento atividades essenciais. O que é atividade essencial? Aquela que não dá para ficar sem. Entende isso? Mas, por exemplo, um boteco, né, ou sei lá, uma balada, né, uma academia, um salão de beleza não é atividade essencial. Isso pode ser fechado. Isso, né, o fluxo de pessoas diminuindo nas ruas, diminui o índice de contágio. Que é a ideia principal dos caras. É só isso. A treta é essa. Qual que é a manobra do Bolsonaro para jogar a população contra os governantes locais que se colocam como adversários na sua paranoia maluca? O Bolsonaro tem aquela ideia de que, bom, vou me fazer sempre de vítima, eu sou a vítima, vocês são vítimas junto comigo, me apoiem, os vilões são aqueles, tudo que dá de ruim, o problema é deles. Crise econômica, a culpa da pandemia e dos governadores. Já estávamos em crise econômica. E a crise econômica também ia piorar, né, com a questão da pandemia, isolando ou não. Se isolando, né, você fecha o comércio e diminui a arrecadação e gera desemprego, se morrer um monte de gente, é a mesma coisa. Tá? Tem um limite ali, né? Vai morrendo gente e você vai substituindo as vagas, né? O CPF por CPF. Tem uma hora que não vai ter mais CPF para substituir, aí é o colapso. E o governante local, que está lidando diretamente com o povo aqui, sabe que se você começar, né, a deixar livre o pessoal, e esse pessoal realmente começar a morrer em grande volume, não é só uma questão de terra arrasada. O povo vai se revoltar. O povo vai se revoltar contra o governante mais próximo. E essa reação é medo dos caras. E aí pode colapsar toda a estrutura. Começa derrubando as prefeituras, os governos, e aí a gente vai para cima. E aí gera o caos que o Bolsonaro quer, lá que eu falei no início, entende? Se você do caos total, você vai ter que ser obrigado, né, a estabelecer uma nova ordem, colocar os militares na rua, né, vamos aí fazer uma intervenção nos estados, uma intervenção nos municípios. A ideia dele é criar esse caos mesmo, é estimular, incentivar esse caos. E os governantes estão tentando controlar isso. Se não morrer tanta gente assim, o povo não se revoltar tanto, a única função que eles esperam do governo é que auxilie essas pessoas, que é exatamente o que ele não está fazendo. Fazendo precariamente justamente para criar um conflito. Então, quando os governantes locais decidiram, né, ignorar o jegue e adotar as medidas de isolamento, o Bolsonaro se incomodou. Né, desrespeitaram ele, né, não vão favorecer as ideias dele de priorizar a economia, que se dane social, cultural, né, que se dane meio ambiente, que se dane qualquer coisa, né? A priorização é a economia. Aí a economia fale, e aí o que sobra para o Bolsonaro? Não, então vamos tentar salvar a economia, o Paulo Guedes, né, no final. E aí qual que é a ideia dele? Bom, os governantes aí são culpados, eles estão fechando as coisas, eu quero abrir. E aí foi para a justiça. Tudo vai para a justiça, porque não há um consenso. Tem um maluco de um lado e uns caras espertos do outro. E aí foi para a justiça, o STF entendeu que, bom, não dá, cara, não dá para abrir. Mediante aí pesquisas e orientações de profissionais e as experiências que têm acontecido pelo mundo, não dá para abrir o comércio. E aí o Bolsonaro perdeu na justiça, porque queria impor, né, que era uma gripezinha para o Brasil inteiro. Perdeu na justiça. Até aí, tudo bem. Ficou desmoralizado, ficou enfraquecido politicamente, sua imagem arranhada, mas continua com aquela imagem de vítima. O que ocorreu agora, nesses últimos dias, é que para reforçar essa ideia, ele emitiu um decreto, né, no qual ele diz que atividades essenciais, né, vão ser qualquer uma que ele decidir. Como, por exemplo, agora manicure é atividade essencial. O salão de cabeleireiro é atividade essencial. Como se o morto, né, fosse ficar mais bonito, né, na hora de enterrar lá, vítima do coronavírus, mas pelo menos estava bem sarado, estava com o cabelo arrumado, unha feita. Eu acho que é isso. Né? É assim que vai parecer nas consequências. Mas a ideia dele é só manobrar, é só criar um caos. É jogar essa galera, essa classe de pessoas, contra os governantes. Falar, eu quis liberar vocês para trabalhar.
Foi o prefeito que não liberou, foi o governo que não liberou. E para se manter coerente, o que ele fez? Né? Ó, tô liberando essas atividades aqui, como essenciais, podem voltar ao trabalho. Inclusive, vou até cortar o auxílio deles. Já que eles estão liberados para trabalhar, não precisam de auxílio emergencial. Aí ele corta o auxílio emergencial desse povo e o povo fica sem auxílio e sem poder trabalhar, porque se as medidas forem respeitadas. O que o Bolsonaro fez foi, se os governadores e prefeitos quiserem entrar na justiça, no STF, eles entrem para garantir lá que o meu decreto seja desrespeitado. Logicamente que o STF, a justiça, vai garantir que o decreto do Bolsonaro seja ignorado. E aí aquela galera que ficou desamparada sem auxílio, e sem poder voltar a trabalhar, vai ficar contra os governantes locais. Entende? Ele vai forçar um apoio indireto. Ele quer a treta, ele quer essa galera contra aquela galera e ele fica no meio como se fosse o Salvador. Não fiz nada demais, não tenho nada a ver com isso. Olha, eu tô querendo o seu bem. Tô tentando te salvar, é só uma gripezinha. E até propus a cura lá, a cloroquina. Tentei liberar você para voltar a trabalhar. Se você morresse, paciência, né? Nem todo mundo tá morrendo, a maioria é caixão com pedra dentro. E se você morrer, paciência, tem que morrer, alguém tem que morrer aí. Para se sacrificar em nome da economia. Teve mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que Ah, cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como os dados são do Ministério da Saúde. Eu não sou coveiro. E a parte final aqui que é interessante, né? Ele colocou lá no seu decreto que eram atividades essenciais, essas que eu destaquei para você, mas só poderiam voltar a serem exercidas mediante o respeito a medidas do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai adotar algumas medidas de comportamento, algumas regras de conduta, que as pessoas têm que respeitar aquilo para poder voltar a trabalhar. Academia, barbearia, salão de beleza. Tem que adotar as medidas, as orientações do Ministério da Saúde, tá? E aí perguntaram para o ministro da Saúde o que ele achava sobre isso. Aí foi acontecer essa situação aí, ó. Isso aí saiu hoje, isso? Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber se isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de... Quem é manicure, academia... Salão de beleza, Barbearia. barbearia, salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Ou seja, o ministro da Saúde não estava sabendo de porra nenhuma. Não tem medida nenhuma, não tem orientação nenhuma. Ele não sabe de nada. Não sabia nem que tinha esse novo decreto do presidente. Como assim você faz um decreto com base em orientações do Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde nem sabe que orientações são essas? Que orientações? Do quê? Do que você está falando? Nem estava no dia. É mais ou menos isso que aconteceu. E aí, dá para respeitar um louco como esse no poder?